E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Sequinel, professor de Geografia e História, e nós temos novamente aí questões que mais aparecem no Enem. Novamente, na terceira posição nós temos as questões econômicas e globalização. Como não poderia deixar de ser, né, as questões que envolvem globalização ou geopolítica, elas acabam aparecendo sempre um pouquinho mais no terceiro ano do ensino médio, e no Enem elas aparecem com muita frequência. Normalmente são questões interdisciplinares, então elas vão exigir um pouquinho de conhecimento de história e também um pouquinho de conhecimento de sociologia, não apenas geografia. É claro que elas são focalizadas em questões geográficas. A primeira dica para resolver uma questão que envolve globalização: no mínimo, o estudante que deseja resolver essas questões deve conhecer quais são os atores hegemônicos internacionais. Ele deve entender que algumas potências lideram organismos internacionais. Mas primeiro de tudo, o que são esses organismos internacionais? Para começo de conversa, é importante para o estudante conhecer a ONU e também outros organismos filiados a ela, como a OMS, a Unicef, a Unesco. São todos organismos que acabam influenciando diretamente grandes potências e também países periféricos ou países mais pobres. Depois disso, nós temos as questões econômicas que vão envolver a globalização. É interessante para o estudante conhecer quais são as principais potências multinacionais ou, digamos, empresas transnacionais. São aqueles grandes potências que acabam influenciando outras grandes empresas e também influenciando a economia de outras nações. Na verdade, a maior parte das nações. Mas sobre globalização diretamente, um exemplo de uma questão. No Enem de 2009, nós tivemos uma questão que se intitulava o seguinte: Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma do Conselho de Segurança da ONU, uma espécie de formação chamada G4. O que acontece, gente? A resolução nos colocava ali, né, a alternativa letra B, que era protagonismo em escala regional. Basicamente, a gente não pode esquecer que a globalização é um fenômeno enorme e não é recente. Só que recentemente, né, principalmente no século XX, ela ganhou muita força. Por quê? Nós tivemos uma dinâmica maior dos meios de comunicação e dos meios de transporte. E grandes potências buscam esse protagonismo. Então, Japão, Alemanha, Brasil, Índia, Estados Unidos, China, né, são países que buscam esse protagonismo, inicialmente regional e depois, claro, né, global para as grandes potências. Não podemos esquecer, gente, que aliado à globalização, nós temos aí um envolvimento direto dos blocos econômicos. Então, para resolver questões deste quilate, é interessante que o estudante, além de conhecer quais são as principais potências, onde se localizam, como elas atuam, e também os organismos internacionais, é muito importante que o estudante coloque a mão na consciência que atualidade é fundamental. Novamente, insistindo e batendo na tecla de atualidade. Normalmente, não temos um cenário hipotético. Novamente, nós temos um cenário global com alguma notícia, algum fragmento, né, de algum livro, algum escrito, colocando ao estudante, né, para ele buscar uma possível solução ou a alternativa mais correta. Nesse caso, o comando, né, pediu o seguinte: os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. Ou seja, por que os países buscavam, né, aquele espaço maior na ONU? Nesse caso, é claro que era um protagonismo em escala regional, assim como pede a globalização, a evidência, né, essa fase mais atual do sistema capitalista. Sempre lembrando que, gente, vale a pena insistir. Temáticas que envolvem geopolítica, globalização, elas exigem informação. Enquanto mais você se informa, mais fácil fica para entender e resolver, né, esse tipo de questionamento. Mas é isso aí, gente. Uma boa sorte e até a próxima aula.